pensar nisto, é que há uma construção que é feita à volta daquilo que é atribuído em termos de género a homens e mulheres. Há uma construção social. E esta construção, há um papel importante da própria mulher na forma como os estereótipos são criados à volta dos papéis das mulheres e também dos homens. Esta questão de os homens não choram é alguma coisa que não é biológica, quer dizer, isto é porque é uma construção, porque supostamente os homens são tão fortes que não podem chorar. Não é? Portanto, isto não é verdade do ponto de vista de facto, mas é uma construção que é feita à volta desta realidade. Os homens não choram, isto condiciona a forma como os homens se comportam, porque se um homem chorar, ele está a revelar uma fraqueza. E quem diz isto diz, os homens não conseguem controlar-se porque eles precisam muito do ponto de vista sexual, eles não se conseguem controlar. Isto é exatamente, isto é uma outra, é alguma coisa que foi criado à volta do homem. Da mesma maneira que a mulher, ao dizer que a mulher tem menos, do ponto de vista, exatamente, do ponto de vista sexual e reprodutivo que nos estamos a situar, dizer que as mulheres têm menos necessidade do que o homem é alguma coisa que não é um facto, é uma construção. E nós achamos que estas construções e que a forma como os papéis que atribuem a homens e mulheres não podem mudar, são imutáveis. E isso não é verdade. Não é? E nós temos de pensar nisto quando, em termos de cuidados de saúde, em termos de organização das nossas campanhas de sensibilização, para mudarmos coisas como a forma como homens e mulheres utilizam contraceptivos, como homens e mulheres utilizam as consultas de planeamento familiar, está relacionado com estes papéis. Estão a ver? Há aqui uma relação entre as coisas. E, portanto, e se nós não mudamos a forma como as mulheres são entendidas, os papéis que são atribuídos às mulheres e aos homens, nós dificilmente vamos mudar a forma como homens e mulheres utilizam o planeamento familiar, por exemplo. Aquilo que vocês diziam e que nós víamos no início, que os homens acham que eles é que têm que decidir quantos filhos é que nós temos. Não é? Dizia a Marisa. Ou os homens é que sabem se eles é que decidem se utilizamos ou não utilizamos o preservativo. Tudo isto é porque existe uma construção por detrás disto. Isabel? Sim. Não, é só para acrescentar, é só para dizer que eu acho que a sensibilização nesse sentido tem que enfocar mais nos homens, porque... Mas isso pode ser um preconceito, sabia? Mais Mas isso pode ser um preconceito. Sim, sou eu que estou a falar. Eu estou a dizer que isso pode ser um preconceito, porque há construção para os homens, mas também há para as mulheres. Há para os dois, percebe? Portanto, as ações têm que ser... Sim, para os dois, mas eu acho que mais para os homens, porque os homens é que têm aquela mentalidade, não. Tipo, eu tenho que casar com a mulher que é cortada, como é que é? A mulher que é mutilada. Porque existe a ideia, o preconceito de que ela está mais pura. Exatamente. Mas a questão aí era, por isso... Mas aí a questão é, qual é que é o papel da mulher em continuar a passar essa ideia? Existe ou não existe aí um papel que é da própria mulher a passar isso para as outras mulheres e é a mulher que pratica o ato? Claro que ela é condicionada, não é? Como diziam há pouco, ela faz isso porque o régulo diz para fazer, porque existem pressões para que ela faça. Mas tem que ser dita à mulher que há a possibilidade de ser diferente. Percebem o que eu quero dizer? Que não tem que ser assim porque é uma tradição. Essa tradição pode mudar e deverá eventualmente mudar. Não é? Não é só porque... Diga. Sim, eu dizia que essa tradição ainda é mais forte. Aqui em São Tomé, as famílias são muito numerosas, né? E dentro das famílias existem várias gerações. E quando existe uma família, a avó, a bisavó, a mãe, os filhos, os netos e tudo isso, quer dizer, é nesse sentido que eu digo que existe uma certa vigilância
Ou seja, a avó que não vai permitir que os netos façam isso ou aquilo, ou seja, vai até certo ponto interferir nessa mudança de comportamento. Né? Exatamente. Muitas vezes os mais jovens já vêm com uma certa tendência de mudar, ou seja, vão adotando essas medidas que vai tomando pouco a pouco, né? Dentro das escolas, dentro de outros como se diz, instituições, né? Secundárias, mas só que dentro de casa, por favor. Diga, dentro de casa, perdeu a voz. Vamos tentar Maputo. Desliguem então agora. Eu queria aproveitar. Diga, Anastácio, diga. Eu queria aproveitar só para dizer que, como disse no início, o caminho vai se fazendo. Sim. Porque nessa matéria tem que haver um engajamento muito forte da sociedade em relação a esses aspectos. Claro. E tem que se fazer muitos investimentos de base, investimentos no pré-primário, desde muito de tenra idade, para que esses comportamentos se vão alterando ao longo dos anos. Porque, efetivamente, há muitas coisas que não passam de discursos políticos, porque, na prática, é muito difícil as pessoas aceitarem a independência, o não serem violentos, ou a violência, a discussão de sexualidade, há muita resistência, tanto do lado como do outro. Tá? Eu posso dizer aqui, lamentamos o facto que houve uma altura aqui em Santo Tomé em que havia muitas ONGs que defendiam e propagavam esses aspectos, mas nos últimos anos, em minha opinião, eu não tenho registrado as ONGs que defendem o grupo de mulheres, os senhores, não são feministas, claro, mas que assumiam essa responsabilidade de timoneiro para a mudança de comportamento. Eu acho que, ultimamente, ou por falta de financiamento, ou por falta de pessoal que está sensível a esses aspectos, tem reduzido bastante, apesar dos êxitos que nós já conseguimos depois, porque esse aspecto nós não podemos limitar apenas à cidade. Temos que ver o que se passa no campo, porque às vezes Claro. no nosso raciocínio, o facto de nós estarmos situados nos grandes centros urbanos, digamos assim, nós esquecemos que a maior parte da população encontra nas coisas. E lá a coisa é outra. Claro, com certeza. Se a nível das capitais pode-se ver alguma mudança, alguma certa tolerância em relação ou algum engajamento em relação a esse aspecto, mas nas zonas rurais isso já não se observa. Essa é uma opinião que eu queria deixar. Com certeza. E a questão é, sabendo nós que existem aqui, em termos de género, em termos destes papéis e o que é atribuído a homens e a mulheres neste caso, que existe aqui uma construção por detrás, que é diferente em zonas urbanas, em zonas rurais, como disse muito bem. A questão é, nós sabemos disto, sabermos que esta é a realidade e quando prestamos cuidados de saúde, temos que ter atenção no contexto para o qual estamos a prestar estes cuidados de saúde, não é? E como é que estas mulheres e estes homens chegam a nós com que tipo de papel associado? Então, não sei se me faço entender. Isto é muito importante nos cuidados que são prestados também, não é? As pessoas não são todas iguais quando chegam a nós. Não, era para dizer que a informação, a falta de informação por parte dos decisores, informação do ponto de vista de onde é que efetivamente os problemas são mais salientes, os índices são mais complicados, e agir em função da geografia populacional, da demografia dos problemas, também joga, porque a decisão vai ter sempre que ser uma decisão política. Uma decisão política. É verdade. E eu gostava de reforçar uma coisa que... Essa informação, sim. É preciso recolher informações e agir na base das informações para que efetivamente contribuísse para mudar o comportamento. Nós estamos a fazer muitas coisas paliativas e que não têm resultado. Sim, pelo que eu entendo é que essas situações não se dão da mesma forma em todas as partes do país. Claro. Ou seja, em cada zona tem suas características específicas e deve-se atuar em conformidade com essas características. Ou seja, uma mesma medida muitas vezes não tem o mesmo efeito para todas as áreas do país. Com certeza. Então deve-se tomar em consideração como agir em determinados pontos. E eu gostava de retomar porque há pouco não comentei, mas acho que é importante, porque nós estamos a falar para vocês. Este é o curso que
vocês todos são decisores de alguma maneira e têm papéis importantes nos vossos países em termos do sistema de saúde. E alguma coisa que disse há pouco o Anastácio, que eu acho que gostava de reforçar, que é a importância do aspecto político, da política, mas que tem esta diferença com a implementação, mas sobretudo a importância de sensibilizar os decisores, ou seja, quem decide, quem toma a decisão, tem que também estar a par disto que nós estamos a falar. Ter conhecimento que existem estas diferenças, ter conhecimento que não basta dizer que vamos reduzir a taxa de prevalência de HIV. Como é que nós vamos fazer na prática, em concreto, para mudar esta capacidade da mulher de dizer que não ao homem? Não basta dizer vamos baixar as nossas taxas de mortalidade materna. Que aspectos é que estão envolvidos em termos da mortalidade materna que nós podemos mudar só porque mudamos, só entre aspas, o posicionamento de mulher e homem perante planeamento familiar, perante a utilização de preservativos, perante toda a informação e toda a utilização dos cuidados de saúde. De outra maneira, outro aspecto, a importância do desenvolvimento económico e, portanto, saber que quando se decide ter um serviço de saúde, uma unidade de saúde no sítio X, como é que as pessoas chegam àquela unidade de saúde? Elas têm transportes para chegar lá, elas têm que andar a pé, a mulher quando está grávida, quantos quilómetros tem que fazer para chegar ao cuidado de saúde disponível? Tudo isto são aspectos que têm que ser tidos em conta para nós mudarmos os tais indicadores de que falava a Clotilde, que é o aspecto mais importante no fundo, porque é aquele que é mais visível e obviamente temos que baixar e temos que melhorar estes indicadores, mas há muitos outros aspectos que condicionam esta mudança dos indicadores. Está bem? Maputo, querem dizer alguma coisa? Tentar pelo menos? Bom, Moçambique, praticamente, esse problema não tem uma cultura. Nós temos tido aqui, que está aqui, as meninas com as filhas. Você não vê o grande público, não tem tanto quantificação. Bom, é que eu escrevi com uma pessoa para acabar com o governo utilizar não. Esta ligação com Maputo, realmente, ainda bem que vocês nos estão a ouvir a nós, mas nós de facto não temos possibilidade de vos ouvir a vocês, lamentavelmente. Nós podemos avançar para aquela questão da análise de género e daquele pequeno slide 35, análise de género, para ler as afirmações que são de sexo e que são de género. Podemos falar um bocadinho sobre isso? Análise de género é o título. Afirmações, tem um conjunto de afirmações, 10 afirmações. Vocês fizeram? Conseguiram fazer com a letra S o que é sexo e com a letra... Conseguiram? Sim. Então, quais dessas afirmações é que dizem respeito a sexo? Ao sexo, não a sexo, ao sexo. O que é sexo? 4. 4. As mulheres sofrem de tensão pré-menstrual, os homens não. 7. A voz dos homens muda na puberdade, a das mulheres não. 4 e 7, toda a gente está de acordo? Sim? Sim. Mas há mais uma que é há mais uma que só diz respeito a diferenças em termos de sexo. 10. Acho que 10. A 10 podemos deixar para discutir um pouco mais à frente. Anastácio, podemos deixar a 10 para discutir um pouquinho mais à frente. Eu acho que sim, 10 também. 10 é, mas também... Eu acho que sim. E os outros, o que é que acham? Eu considero a 10 também. É uma diferença em termos de sexo. E os outros, o que é que acham? É sexo ou é género? As mulheres são mais vulneráveis... Os outros, o que é que acham? As mulheres são mais vulneráveis para
DSTs do que os homens? Tem a ver com a fisionomia, fisiologia. Acho que é gênero. 10. Ok, então não temos consenso, vamos deixar. 4, 7, falta uma de sexo. A primeira, as mulheres dão à luz, os homens não. Isto é o quê? Uma diferença de género? Não. Não. Esta não parece que seja uma diferença de género, é mesmo uma diferença em termos de biológicos, não é? Toda a gente está de acordo? Então estamos de acordo que é 1, 4 e 7 são diferenças de sexo, diferenças biológicas, certo? 4, 7, 10. Ok. Diferenças de género, vamos tentar ver as que estão relacionadas com a divisão do trabalho baseado no género. 2. A 2, muito bem. De acordo com as estatísticas das Nações Unidas, as mulheres fazem cerca de 67% do trabalho mundial, mas têm uma remuneração mais reduzida, sim. Mais, divisão do trabalho. 3. Não, a 3 não. A 6, não. A 6, Não, a 6, Não. a 8. Muito bem. Ou seja, vocês conseguem ver agora o slide? É uma divisão, o que está aí nessas afirmações é uma divisão do trabalho que é baseado no género. Porquê? Porque é algo que é socialmente construído, varia consoante as sociedades e as culturas. Nós temos aí o Egito, a situação do Egito, uma situação mais geral em termos das Nações Unidas, e que tem variado ao longo do tempo, desde o Antigo Egito até à atualidade. Há situações em termos de trabalho que não estão relacionadas com as diferenças biológicas, mas simplesmente com a forma como nós construímos os papéis associados a homens e mulheres, e que têm implicações, nomeadamente, nas remunerações que cada um recebe para trabalhos iguais. Infelizmente, nós sabemos que em muitas partes do mundo, em Portugal também, homens e mulheres recebem salários diferentes. Isto é alguma coisa que Isto é alguma coisa que também se verifica... Diga. Sem dúvidas com relação a 3. A 3 realmente tem muito a ver com a construção social, mas eu acho que tem uma forte influência de divisão de trabalho. Porque normalmente, muitas vezes, as notas das raparigas são baixas devido à sobrecarga de trabalho. E se há uma criança que foi educada como rapariga, quando percebeu que era realmente um rapaz, as suas notas melhoraram dramaticamente. Ok, a construção social faz com que, ou seja, o homem, até certo ponto é construção social, mas eu acho que tem muito mais a ver com a divisão do trabalho. Porque uma rapariga normalmente, além de, ou seja, o homem, normalmente os pais dizem, vai estudar o homem, né? O homem pode estudar, mas a mulher, ela pode ter, em diversos vezes, pode interferir, pode ter que interferir o estudo, porque tem que fazer qualquer trabalho por aí, né? É a questão do trabalho. E muitas vezes tem a nota mais baixa relativamente aos homens devido à sobrecarga de trabalho. Mas é uma questão ainda mais específica. Eu tenho aqui que tem a ver com os papéis e normas de género, esse ponto 3 especificamente, ou seja, são as expectativas sociais acerca daquilo que é suposto as raparigas fazerem quando estão comparadas com os rapazes. E existem aqui comportamentos que são induzidos por esta construção social. E isso é especificamente, colocando de uma forma mais correta, tem a ver com papéis e normas de género associados a rapazes e raparigas. Se eu tenho uma expectativa social relativamente ao rapaz e relativamente à rapariga, acabo por condicionar os comportamentos comparativamente. Portanto, em termos sexuais e em termos reprodutivos, este é um aspecto que tem muita importância, porque se eu tenho uma expectativa de que a rapariga se comporte de uma determinada maneira, se eu crio a expectativa de que a rapariga, porque sai à rua vestida de uma certa maneira, está a convidar a que o rapaz tenha um determinado comportamento, isto cria uma mensagem e uma expectativa que é incorreta. Estão a perceber? Portanto, há aqui alguns aspectos que têm que ser, mais uma vez, trabalhados para que as expectativas sociais
que eu tenho relativamente a uns e a outros não devem ser baseados nestes preconceitos, digamos assim. Está entendido? Eu entendo. Só que o problema, muitas vezes, a nota da pessoa não depende só da expectativa social. Quer dizer, sim, tem grande influência, tem muita influência, Sim. então não podemos... Mas só que eu acho que tem muito mais peso as tarefas que... Bom, não vamos... As tarefas que as raparigas e os rapazes têm. Está a falar da sobrecarga de Está a falar da divisão do trabalho em casa, a sobrecarga de tarefas que raparigas e rapazes têm. E é diferente essa divisão, sim. certo? Mas a questão é... A divisão do trabalho social é diferente dos homens e das mulheres. A sobrecarga que a menina tem, uma rapariga tem para estudar, ou seja, há uma sobrecarga maior para você conseguir uma melhor nota que para o rapaz. Isso é... Ok, sabem que a expectativa social tem muita influência, tem grande influência, mas isso muitas vezes não determina que eu tire uma boa ou má nota. Mas a questão é, se voltarmos atrás, em termos daquilo que é a construção do género, é precisamente isso. Tem a ver com estas normas e com estes papéis. Eu vou tentar explicar. Esse é o exemplo típico, essa divisão de tarefas em casa entre meninas e meninos, em que as meninas são normalmente muito mais sobrecarregadas do que os meninos, enquanto a menina vai... Eu estou a falar para o nosso contexto aqui em Portugal. Vocês teriam outros, mas a rapariga se calhar vai buscar água e o rapaz vai brincar com os outros rapazes. A rapariga vai trabalhar na cozinha com a mãe e o rapaz vai brincar mais uma vez. E portanto há aqui um desequilíbrio. Mas isto porquê? Porque atribuiu-se à menina e vai-se atribuindo e continua-se a atribuir. E mais uma vez aqui, lembrem-se com aquilo que eu vos disse há pouco, o papel da mulher na continuação desta situação. Em casa, se vocês pensarem nas vossas realidades, como é que é, vocês, não sei se têm filhos, podem lembrar-se da vossa experiência quando eram mais pequenos, mas se têm filhos, como é que vocês estão a educar, vocês mulheres neste caso que estão aqui presentes, como é que estão a educar os vossos rapazes e as vossas raparigas? É da mesma maneira? A menina, ela é incentivada para ir brincar da mesma maneira que o menino? Ou não? Ou em casa, aquilo que é passado é, não, em casa o rapaz, porque é rapaz, pode ir descansar, jogar à bola, trabalhar nos trabalhos de casa, como é que se chama? Os trabalhos para casa da escola, pode concentrar-se nisso porque o rapaz pode, mas a menina tem que ir pôr a mesa, tem que ir ajudar a mãe na cozinha, tem que ir buscar água à fonte, tem que ir fazer uma série de outras coisas. Como é que é? Isso é divisão de trabalho. Sim. Isso não é divisão do trabalho, porque a divisão do trabalho é decorrente disso. Isto é uma norma que é... E um papel... É porque estes aspectos, a partir do princípio que as meninas têm que fazer essas tarefas e os rapazes não, tem a ver com as normas, tem a ver com as construções que são feitas à volta daquilo que é suposto os rapazes fazerem e as raparigas fazerem. Faço-me entender? Ou seja, é porque desde muito cedo, desde muito pequeninos, nós dizemos que a rapariga, nós enquanto educadores damos sinal de que o papel da menina é trabalhar. O papel em casa é trabalhar, é ajudar a mãe na cozinha, é ajudar em todas as tarefas que for preciso. E desde muito cedo também nós dizemos aos rapazes, eu gostava que vocês dessem exemplos vossos, mas eu vou dar exemplo aqui, um exemplo muito português. A menina levanta-se, é suposto fazer a sua cama, ficar feita a cama. O rapaz não é preciso preocupar-se com isso. A menina chega à casa, é suposto ir ajudar a pôr a mesa para o jantar. Mas o menino não precisa preocupar-se com isto. Se eu continuo a educar os meus filhos dessa maneira, eu estou a passar a mensagem de que isso, trabalhar, é um papel das mulheres. Eu estou a passar a mensagem
de que mudar fraldas aos bebés, por exemplo, é um papel da mulher e não é um papel do homem. Claro que isso é divisão de tarefas, mas essas divisões de tarefas acontecem porque em algum momento eu fui ensinada, e eu continuo a ensinar, que isso é uma tarefa das meninas e não é uma tarefa dos meninos. Consegue-me fazer entender, Marisa? Sim, sim.